A paz do Senhor. Nossa aula de hoje tem a ver com as características de um líder, capítulo 12, versículos 1 e 2 do livro de Romanos. Características, as qualidades de um líder, aquilo que alguns determinam que o líder já nasce com essas qualidades e outros têm a visão de que as qualidades devem ser aperfeiçoadas ao longo da sua jornada para um desempenho das suas funções, dos seus dons e também dos seus talentos para com a obra de Deus e também em uma ação secular. Mas queremos assim levar ao seu conhecimento alguns fatores que é de grande importância na vida de um líder, naquilo que chama-se as características, as qualidades sobre a vida de um líder. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, tem uns assuntos que nos vale a pena a gente tratar desse assunto e levar muito a sério na vida daquele que almeja desempenhar uma tarefa, uma liderança no reino de Deus, na casa do Senhor. Saber o quanto é importante, aleluia, o seu desempenho e daquilo que se requer na obra do Senhor. Então as qualidades é de fundamental importância. Veremos aqui um texto do capítulo de 2 Reis, capítulo 5, e alguns versículos, principalmente o versículo 1, que vai falar sobre Naamã e suas características. Abordando aqui algumas características de Naamã, algumas qualidades, e observando esses fatores, a gente tem uma conotação de grande valia também para com a obra do Senhor. Então, Naamã era um capitão, ele era respeitado, ele era grande guerreiro, um homem que Deus deu muita vitória aos sírios através de Naamã. Até seu nome é uma qualidade muito boa, é agradável. Então Naamã, diante das suas qualidades, mas em momento nenhum, mesmo sabendo que ele era leproso, ele não saiu da frente de batalha, ele não saiu da frente da sua equipe, liderou com determinação e as suas qualidades fluíam momento a momento daquilo que este homem, este grande homem, grande guerreiro, capitão general do exército da Síria, e que através dele Deus deu grandes vitórias. Então, observando esses fatores aqui, mesmo na qualidade das qualidades que é imputada sobre a sua vida, o desempenho, o período que ele passou para galgar e levar a chegar a um ponto de ser general, mas alguma coisa o tirava a sua saúde, que era a lepra. Mas mesmo assim, leproso, ele não abandonou o seu posto, ele não pediu licença, ele não se isolou, mas sempre estava à frente da peleja, sempre estava atendendo às necessidades, à carência da sua equipe, e como um homem guerreiro, valente, sempre levando exemplo para toda a sua equipe. Então, capítulo 5 de 2 Reis, versículo 1, tem algumas características de um líder. E este, o Naamã, o agradável, ele leva esse tipo de comportamento para com toda a sua equipe. E é uma equipe guerreira, é uma equipe que conquistou, Então, vale a pena a gente observar esses fatores. As qualidades, as características, é um conjunto daquilo que é capaz de capacitar, de especificar, de determinar ou qualificar algo em alguém. Propriedades particulares, Então, as qualidades particulares, que são as características na vida de um líder. Então há também nesse termo a capacidade de adaptação. Vale a pena observar esse fator. Capacidade de adaptação.
O ser humano, ele é um animal que se adapta rápido àquilo que ele requer, né? na sua trajetória de vida. Então a capacidade de adaptação, a questão de ajuste, né? Rapidamente diante das mudanças. Então já os seres humanos têm uma capacidade tremenda de adaptar a diferentes lugares e também a situações. A questão de conflitos, a questão de lugares, a questão de situações. Então, diante daquilo que vem no dia a dia, na sua praticidade, né? Daquilo que está acontecendo na rotina do dia a dia, algumas coisas acontecendo, ele vai ter, né? Exigido do líder a adaptação para que ele possa desempenhar e desenvolver e sair de situações, mas que reaja diante daquilo que está acontecendo. Então a capacidade de adaptação pode ser a situação, pode ser um clima, pode ser a lugares, pode ser a qualquer fator. O líder, ele tem que estar sempre atento a estas coisas. Outro fator aqui muito importante também é o discernimento. Requer de um líder discernimento. Todo líder, ele tem que ter esta característica. Discernimento de como reagir rápido diante de uma situação. Então o discernimento, ele vem na qualidade também numa ação espiritual. É entender a vontade de Deus. Então se o líder não sabe definir o que é a sua chamada, né? Ou a ação da sua chamada, ou o teor da sua chamada, ele vai ficar sempre com o pé atrás. Então, falando aqui de discernimento espiritual, ele tem que entender qual a vontade de Deus na sua vida, né? Então, observando esses fatores do capítulo 12 e o versículo 2 do livro de Romanos, o líder, ele tem que ter um discernimento. Então, discernimento compreendem quais as questões mais importantes. E dentro desse discernimento, a capacidade de compreender situações. Se separar, né, o certo do errado. Todo líder tem que ter essa visão, o discernimento do que é certo, de que é errado. E ter o cuidado, principalmente, quando a situação quer levar ele para um lado, um terreno escorregadio, ou um terreno que venha levar ele ao fracasso. Então ele tem que discernir muito rápido aquilo que é certo do que é errado, certo? Que é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo e também tino. Então, observando esses fatores aqui, e que é de grande importância para com a nossa vida, o líder, dentro das suas características, dentro das suas qualidades, a capacidade de adaptação, ajusta-se rapidamente às mudanças. E além de se ajustar rapidamente às mudanças, ele tem um discernimento espiritual, saber o que é que Deus quer na sua vida. E saber o que é que Deus quer na sua vida, ele compreende quais as questões mais importantes. Compreender as questões mais importantes. Isso é de fundamental para a vida do líder. Então você que me ouve nesse momento, com certeza Deus tem uma palavra ao teu coração. Na benção, daqui a pouco estaremos de volta.